Olá pessoal, muito obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais uma videoaula. Nesta em questão nós vamos aprender a dar nomes aos hidrocarbonetos aromáticos. Esses compostos orgânicos bastante interessante, bastante familiar na química orgânica e que nós precisamos também estudá-los e ver principalmente como nomeá-los. Bom, no capítulo que nós estudamos classificação das cadeias carbônicas, nós vimos que um grupo de cadeias carbônicas também são classificadas como aromáticas. Quais são elas? São aquelas que possuem o anel benzênico ou o anel aromático na sua estrutura. O que é o anel benzênico ou o anel aromático, professor? É uma cadeia carbônica constituída de 6 átomos de carbonos ligados entre si, formando um ciclo e com duplas ligações químicas alternando entre si. Então, isso aqui nós denominamos essa substância de anel benzênico ou anel aromático. Agora, a sua representação, ela pode ser desta forma, que nós chamamos de estrutura canônica, mas o que acontece é que análises, estudos bem minuciosos, a gente observa que essas duplas ligações não são fixas, elas vão se alternando de carbonos para carbonos. Então, essa dupla ligação pode alternar para cá, empurrando essa outra dupla ligação para cá, que por sua vez vai empurrá-la para cá. Ou seja, essas duplas ligações elas ficam migrando de carbonos para carbonos, por isso nós representamos também o anel aromático com esta estrutura aqui, aonde esta circunferência tracejada vai representar exatamente essas duplas ligações, essas 3 duplas ligações alternando de posições. Então, nós também temos esta estrutura aqui para representar o anel aromático, o anel benzênico, e também esta. Observe, aqui nós temos a fórmula estrutural plana, aonde nós representamos os átomos que compõem a substância e mais ou menos como esses átomos estão dispostos geometricamente, né? E aqui nós temos a fórmula em bastão, aonde nós ocultamos os carbonos e o hidrogênio, aprendemos isto, tá? Você acessa a playlist Química Orgânica no nosso canal e assiste também, participa desta aula, as representações das substâncias orgânicas. Aqui a fórmula de bastão, nós ocultamos os carbonos e os hidrogênios. E nós podemos representar aqui ainda a fórmula de bastão e essas duplas ligações aqui alternando, nós normalmente representamos por esta circunferência aqui, que não é um oxigênio. Aqui então nós temos os 6 carbonos e as duplas ligações alternando. Bom, como eu disse, esses compostos aromáticos, eles são muito familiares na química orgânica. Então, eles vão aparecer muito nos seus estudos de química orgânica. Sim, eles vão aparecer muito e o nome desses compostos aromáticos, como eles são estudados já há muito tempo, inclusive até antes da regra de nomenclatura instituída pela IUPAC. IUPAC é o órgão internacional que delibera sobre os estudos de química, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, normalmente o nome dessas substâncias químicas, elas vão reportar muito mais aos seus nomes usuais, os seus nomes comuns e seus nomes históricos. Eu vou colocar aqui então o nome dos principais compostos aromáticos, não são todos, são os principais, tá? E depois então nós vamos aprender a dar os nomes, reportando a regra da IUPAC. Aqui o nome dessas substâncias são os seus nomes usuais. Então, aqui observe que todas elas têm o anel aromático, tá? Então, todas elas são compostos aromáticos. Se nós temos um composto aromático com apenas um substituinte de um único carbono, um radical metila aqui, o nome deste composto é
tolueno. Todos eles têm as suas aplicações e as suas presenças marcantes no nosso dia a dia. Não vem o caso aqui nós analisarmos aí esses pontos, mas talvez, quem sabe, posso gravar uma aula especificamente sobre isto. E se nós tivermos um OH, uma hidroxila ligado a um anel aromático, nós vamos ter uma substância química cujo nome é fenol. Sim, e se nós tivermos um NH2 aqui ligado, um nitrogênio com dois hidrogênios ligados ao anel aromático, nós vamos ter esta substância cujo nome é anilina. Sim, e se nós tivermos um oxigênio ligado e também uma metila ligado a esse oxigênio aqui, nós temos uma outra substância química cujo nome é anisol. Sim, muito bem. E se nós tivermos um ácido carboxílico, tá? O anel aromático que está ligado a um substituinte que é um ácido carboxílico, ou seja, um carbono C-O, um carbono ligado duplamente a um oxigênio e ligado a uma hidroxila. Então, nós temos um ácido carboxílico. Esse ácido específico, ele leva o nome de ácido benzoico, também bastante presente no nosso dia a dia. Ácido benzoico. Sim, e se nós tivermos um carbono ligado duplamente a um oxigênio no anel aromático, nós vamos ter uma outra substância chamada benzaldeído. Benzaldeído. Sim, sim. E agora, se nós tivermos aqui um NO2 ligado ao anel aromático, nós vamos ter uma substância cujo nome é nitrobenzeno. Nitrobenzeno. Muito bem. E se nós tivermos um radical, tá? Um radical aqui, um substituinte de dois carbonos e com dupla ligação química, esta substância recebe o nome de estireno, que também tem a sua presença e as suas aplicações. Estireno. E aí nós vamos ter aqui este hidrocarboneto aromático, interessante, que são dois anéis aromáticos condensados. O nome dessa substância aqui é naftaleno. Naftaleno, também muito familiar na química orgânica e muito presente nos nossos no nosso dia a dia, tá? Conhecido popularmente como naftalina. E quando nós temos esses três anéis aromáticos aqui condensados, nós vamos ter uma substância cujo nome é fenantreno. Fenantreno. Sim. Agora você pergunta, professor, tá, eu vou ter que decorar esses nomes? Bom, a gente acaba decorando muitas coisas. Você acaba estudando, de tanto ver, você acaba decorando automaticamente. Como eu sempre falo para os meus alunos, professor, o senhor decora, fica esforçando para decorar o nome de todos nós? Não. Eu sei o nome de todos os meus alunos, mas não fico decorando, porque eu não fico me esforçando para decorar, é automático, de tanto ficar falando o nome deles, chegando à metade do ano, eu sei o nome de todos eles. Vocês também, de tanto escrever, ver, analisar essas estruturas químicas no seu curso de Química Orgânica, você vai acabar decorando-as. E se você tiver disposição, se você quiser fazer uma tabela com elas, seria interessante, porque essas substâncias químicas aromáticas vai aparecer aí na sua vida de estudos de química orgânica. Agora, professor, como é que nós vamos dar nome, seguindo a regra da IUPAC, para esses hidrocarbonetos aí? Bom, para nós darmos nomes às substâncias orgânicas, nós já vimos que existe uma regra.
A regra para dar nomes a essas substâncias orgânicas é constituída, os nomes são constituídos de um prefixo, de um infixo e de um sufixo. Cada parte dessa está indicando algo da substância química. O prefixo indica o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação química e o sufixo a função química que a substância possui. Os prefixos são números de carbonos, aqui nós temos até o 9, 10 é DEC, 1 carbono, prefixo é MET, 4 carbonos é BUT. O infixo indica o tipo de ligação química, se for só ligação simples é AN, se for ligação tripla é IN e assim sucessivamente. Então vamos pegar aqui alguns exemplos para nós darmos nomes a alguns hidrocarbonetos aromáticos. Observe, quando nós temos um hidrocarboneto mononuclear, tá? Quando nós temos um hidrocarboneto mononuclear, que é constituído de apenas um anel, tá? Aromático, e quando nós temos um substituinte nele, substituinte é um radical, é uma substância que vai tirar um hidrogênio daqui de um dos carbonos e vai ligar ao carbono aqui do anel aromático. Então, se nós tivermos um substituinte que apenas um substituinte e que o seu número de carbonos é inferior a 6, ou seja, o número de carbonos do anel aromático, o seu nome vai ser o grupo substituinte e terminação benzeno. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos pegar esta substância aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Muito bem. O substituinte aqui do anel aromático de 4 carbonos, então, o nome dessa estrutura química vai ser o nome do radical, constituído de 4 carbonos, que é butil, tá? 4, prefixo que indica 4 é but, está aqui, tá? E os radicais terminam em il, então vai ser o nome dessa estrutura butil. E a terminação benzeno. Por quê? Quando se enquadra nessas circunstâncias que eu acabei de colocar para vocês, hidrocarbonetos mononuclear com um substituinte com menos carbonos que o anel aromático. Então, nós consideramos essa substância como um derivado do benzeno. Então, aqui, o radical é o substituinte ligado ao anel benzênico. O radical é butil e o nome da substância vai ser butilbenzeno. Sim, e aqui não há necessidade de nós numerarmos a cadeia, porque tem apenas um substituinte no anel, diferente se nós tivermos 2 ou 3 substituintes. Então, aqui é o primeiro ponto, um ponto importante para você considerar na nomenclatura dos hidrocarbonetos cuja estrutura possui um anel aromático. Quando nós temos um hidrocarboneto mononuclear, que só tem um anel aromático, e o grupo substituinte é menor que o próprio anel aromático, ou seja, tem menos carbono que o anel aromático, menos de 6, nós consideramos essas substâncias como derivados do benzeno. Então, o nome vai ser o nome do grupo substituinte, tá? O radical, e a terminação benzeno, como é o caso aqui. Butil, nome do radical com 4 carbonos, benzeno, porque é o nome do anel aromático. Tá, professor? E quando nós temos mais de um substituinte? É o caso, por exemplo, aqui. Quando nós temos mais de um substituinte ligado no anel aromático, como é um exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui esta situação, vamos pegar aqui e vamos pegar aqui. Sim, nesta situação aqui, nós precisamos numerar, tá? Numerar a cadeia carbônica, numerar os carbonos do anel aromático, nomear os grupos substituintes por ordem alfabética, daí no nome, e a terminação benzeno. Aqui nós começamos a numerar deste carbono aqui, porque ele tem mais... Esse radical ligado neste carbono tem uma quantidade maior de carbono do que o outro radical.
Tá? Então, nós começamos daqui. Tá? Ele tem 2 carbonos e aqui tem apenas um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A numeração tem que ser a menor possível. Tá? Nós temos que numerar a cadeia obtendo a menor numeração possível. Então, não poderia seguir para cá, porque aí eu iria acabar tendo esse outro radical no carbono número 6. Então, eu me obrigo a seguir esta linha horária. E como que ficaria este nome aqui, então? Observe, este radical aqui chama-se metil. E este radical aqui chama-se etil. Na ordem alfabética, o etil vem antes do metil. Tá? Então, o nome vai ser 1-etil e 2-metil. E como nós consideramos derivado do benzeno, a terminação benzeno. Sim, então 1-etil, 2-metil-benzeno. Só que quando nós temos 2 substituintes no anel aromático, nós podemos usar os termos orto, simbolizado por o termo meta, simbolizado por M, e para podermos nomear esses compostos aromáticos que têm 2 substituintes. Então, nós podemos substituir a numeração por esses prefixos aqui. Agora, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Eu vou usar o orto quando os substituintes estão juntos um com o outro. Sim, quando os substituintes estão juntos um com o outro, eu vou usar, portanto, o prefixo, deixa eu só colocar aqui para a gente poder analisar. Muito bem, então veja só. Quando que eu vou usar o prefixo orto? Quando os substituintes estão juntos um com o outro. Veja, estão um do lado do outro, então eu uso o prefixo orto ao invés da numeração 1, 2. E quando eles estão separados, por exemplo, aqui, ó, separados por um carbono, ao invés de eu usar a numeração 1, 2, 3, eu posso usar o prefixo meta. E quando eles estão opostos um ao outro, eu posso usar o prefixo para. Então, observe aqui o nome desta substância aqui, ó. Eles estão juntos, tá? Os radicais estão juntos. Então, o nome dessa substância poderia ser 1-etil, tá? Deixa eu só subir aqui um pouquinho para dar um espaço. Então, poderia ser, o nome 1-etil, 2-metil-benzeno. Mas também poderia ser etil, metil-benzeno. Então, observe que eu posso usar esses prefixos para substituir as numerações. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar uma outra situação aqui. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Vamos pegar este radical aqui e vamos pegar este radical aqui. 1, 2, 3. Vamos diminuir esse radicalzinho aqui, porque eu tenho um outro exemplo para trabalhar para vocês. Bom, então aqui nós temos a posição 1, 2, 3. Quando nós temos a posição 1, 2, 3, ou separados, substituintes separados, nós podemos usar o prefixo meta. Então, o nome desta substância poderia ser, então, numerando a cadeia, vai ser carbono 1, carbono 2, carbono 3. Seria, aqui esse radical 2 carbonos é etil. Este radical de 3 carbonos é propil. Então, na ordem alfabética, o etil vem antes. Seria 3 etil, 1 propil, benzeno.
ou então eu posso substituir a numeração por esses prefixos. Nesse caso, seria o prefixo meta, tá? Então, seria o nome dessa substância seria meta-etil-propil-benzeno. Sim, benzeno. Professor, poderia dar algum outro exemplo? Sim, posso dar um outro exemplo antes de encerrar a aula. Está bastante longa esta aula, mas a seu pedido farei isso. Muito bem, então nós temos aqui um radical, nós temos um radical de 1, 2, 3 e aqui nós temos um radical de 1, 2, 3, 4. Sim, então aqui nós temos um radical de 3 carbonos, o nome dele é propil. Prop, porque 3 carbonos é o prefixo prop. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Este radical chama-se butil. Então, por ordem alfabética, o butil vem antes, tá? E a numeração teria que começar aqui, porque o butil é maior que o propil. 1, 2, 3, 4. Então, o nome seria 1 butil, 4 propil, benzeno. Ah, mas essa numeração eu posso substituir pelos prefixos orto, meta ou para. E aqui, como eles estão opostos, observe, eles estão opostos, eu posso usar o prefixo para. Para, butil, propil, benzeno. Muito bem, meus estimados alunos. Você pode perguntar, sim, professor, para nomear os aromáticos que possuem grupos substituintes com menor número de carbonos que a cadeia aromática, que o anel aromático, nós já sabemos. Nós tratamos como derivados do benzeno. É o nome dos grupos substituintes, ou seja, dos radicais, e terminação benzeno. Agora, quando nós temos uma cadeia carbônica ligada ao anel aromático, como é o caso aqui? Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, uma cadeia carbônica de 8 carbonos ligado ao anel aromático. Aí, o que nós temos é esta cadeia carbônica tendo um hidrogênio substituído pelo anel aromático. Aí inverte. O anel aromático é o grupo substituinte. Ele é tratado como se fosse um radical, tá? E aí o nome dele é fenil. Aí nós vamos numerar esta cadeia carbônica, observe aqui, nós vamos numerá-la e nós começamos a numerar do carbono da extremidade mais próxima ao radical, que nesse caso é o anel aromático, é o fenil. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, então vai ser um oct, tá? Só ligações simples, AN, e é um hidrocarboneto O, é um octano, muito bem. E no carbono número 2, nós temos então este grupo substituinte, esse radical, que é o anel aromático, cujo nome dele, quando é essa situação, é fenil. Então, o nome dessa substância vai ser 2-feniloctano. Muito bem. Essas nomenclaturas serão bastante importantes, interessantes, aparecerão muito para vocês no decorrer dos seus estudos de Química Orgânica. Espero que eu tenha lhe ajudado. Você volte o vídeo, você pausa, você faça vários exemplos, refaça esses exemplos que eu trabalhei e com certeza você vai ir longe porque você está construindo uma história de sucesso. Um abraço e até a próxima.